pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar uma aula complementar às aulas daquele módulo Visões da Ética. Eu queria falar um pouco sobre a ética do cuidado, mais sobre uma ideia geral da ética do cuidado, que é um campo de pesquisa ainda que não está completamente estabelecido. Acho que isso é importante a gente dizer, né? Enfim, no campo da ética, as duas principais correntes são, de fato, o utilitarismo e a ética kantiana. E essas, tanto a ética do cuidado quanto essa ética do agir comunicativo, né, que eu vou apresentar para vocês, não são correntes, digamos, hegemônicas no campo dos estudos da ética. Então, então por isso eu vou fazer isso sob a forma de dois vídeos aqui complementares para vocês tomarem contato com essas duas visões, mas sabendo que elas não são dominantes, né? Então, a gente pode olhar tanto a ética do cuidado quanto a ética comunicativa, né, como críticas à posição kantiana, tá? Como formas de criticar a posição kantiana de maneiras diferentes. São críticas um pouco diferentes. Vamos começar com a ética do cuidado. Que tipo de crítica ela faz à posição kantiana e às éticas individualistas em geral, de uma certa maneira? A ética do cuidado diz o seguinte, veja, a gente não pode pensar a ação humana como uma ação relacionada a uma ideia de autonomia que pense o ser humano como completamente independente das demais pessoas. E, na visão das autoras da ética, então, da ética do cuidado, a visão kantiana de ética padece desse problema no sentido de que ela vê o sujeito ético como aquele sujeito que vai ter que se afastar das suas vontades, vai ter que se afastar dos seus desejos, das suas inclinações e agir conforme a lei, né? E agir estritamente conforme a lei, que na visão delas seria um princípio abstrato que, digamos assim, negaria a própria condição mais humana, né? Humana no sentido de carnal, né? As suas relações, os seus sentimentos com as demais pessoas. Então, enfim, além de ser uma concepção do ser humano que quase que coloca para todas as pessoas a necessidade de se comportar quase como um ser sobre-humano para conseguir agir eticamente. Ele precisa superar as suas vontades, superar os seus desejos, as suas inclinações, né? E em descontinuidade com isso, inclusive ruptura com isso, agir conforme a lei, né? Então, para essas autoras, essa visão da ética sobrecarrega demais o sujeito dessa necessidade de escapar, né, ou de romper com a sua condição humana, e além de tudo ela é excessivamente individualista nesse sentido de que ela não consegue ver a importância das relações, das interações para a formação do sujeito, né, e a dificuldade, enfim, dele se desprender disso, né, para agir eticamente. Então, a ética do cuidado, ou as éticas do cuidado, ou esse campo de pesquisa das éticas do cuidado, que a gente pode, digamos, atribuir em grande parte, né, ao pensamento feminista, são éticas relacionais, né? São éticas relacionais que partem do ponto de vista que o ser humano é um ser interdependente, né? Ele vive em relações, né? Mas aqui tem uma dificuldade nesse campo, que é o seguinte: esse campo de pesquisa ele surge na psicologia, né? Então, na psicologia, muito inspirado na obra de uma grande autora que chama Carol Gilligan, que vale a pena ler, né? Que ela escreveu um livro que se chama então, From Another Point of View, né? E ela surge na psicologia, ela é muito forte, tem uma discussão muito forte sobre a ética do cuidado nas ciências da saúde, né?
nas questões relacionadas a cuidado de pessoas mais velhas, e ela está chegando na filosofia mais ou menos recentemente. E veja, como a filosofia vem, na tradição ocidental, vem da Grécia, né? Então 10 anos não é nada, 20 anos não é nada, né? 30 anos não é nada. Então ainda é uma corrente bastante nova, que tem essa inspiração na Carol Gilligan, apesar dela ter uma semelhança com a ética aristotélica, mas a fonte dela é a psicologia. Ela está sendo trabalhada filosoficamente mais recentemente por uma série de autoras, e tem inclusive no direito uma representante da ética do cuidado que se chama Martha Minow, que foi diretora, ou é diretora ainda, da Universidade de Harvard, é uma jurista importantíssima. Uma orientanda minha de iniciação científica fez um trabalho sobre ela há uns anos atrás, né? Se vocês podem procurar enfim, no site da Unicinos, que vocês acham, né? A Jeane. E a Martha Minow, então, trabalha a ética do cuidado no campo do direito, especialmente em questões de educação e saúde, né? Que é um campo onde isso é mais desenvolvido. Então, o que a Carol Gilligan disse, né? O que a Carol Gilligan disse que inspirou esse campo, né? A Carol Gilligan fez uma crítica ao Piaget, tem um debate Piaget-Carol Gilligan que é muito interessante, que, por incrível que pareça, teve também uma incorporação ao direito na obra do Klaus Gunther, né? Tem um livro que se chama Senso de Adequação, do Klaus Gunther, que incorpora essa discussão, então também vocês podem ir atrás desse livro, quem tiver interesse em hermenêutica jurídica. É um livro que eu, inclusive, estou retrabalhando mais recentemente. O que a Carol Gilligan disse? Ela disse o seguinte, olha, ela fez uma crítica ao Kohlberg, na verdade, né? Ao Kohlberg, não ao Piaget diretamente. O Kohlberg era um discípulo, né, do Jean Piaget, que criou uma teoria dos estágios morais, né? Então ele diz que no desenvolvimento do ser humano ele passa por diversos estágios morais, desde criança até ali a sua adolescência e juventude, e o estágio mais alto de desenvolvimento moral, de acordo com o Kohlberg, que é o estágio 7, seria aquele estágio em que a pessoa é capaz de aplicar normas abstratas a casos concretos. Então isso seria o estágio mais alto, e a Carol Gilligan faz uma crítica a isso porque ela, enfim, tudo isso foi desenvolvido com base em experimentos inclusive feitos com crianças, e em um determinado experimento foi perguntado para as crianças se alguém roubar alguma coisa, o que você faria com essa pessoa? Aí um menino disse, não, essa pessoa deveria ser punida porque isso é crime. Aí uma menina perguntou, não, mas por que não deram essa coisa para ele? Por que ele não pode ter essa coisa? Na interpretação do Kohlberg, o menino estava no estágio moral superior do que essa menina, porque ele foi capaz de tratar ou de olhar aquela conduta a partir de uma regra abstrata. E a menina estaria num estágio de desenvolvimento menor, moral inferior. A Carol Gilligan fala, não, eu discordo. São dois pensamentos morais diferentes que estão em jogo aqui. São duas maneiras de lidar com a situação que estão em jogo aqui. O rapaz está olhando para a ação abstratamente e olhando, olha, porque se ele descumpriu, enfim, uma norma, ele deve sofrer as consequências. A menina está olhando para as relações. Então ela está preocupada em saber por que ele não pode ter aquela coisa. Por que foi criada uma tal situação em que ele precisou roubar? Por que razão, né? Como é que a gente pode eventualmente mudar essas regras para que essa pessoa não precise roubar? Então ela mostra que existem, na verdade, duas morais, e ela atribui isso às meninas e às mulheres que estariam mais socializadas no trabalho de cuidado, né? Por isso, from another point of view, quer dizer, de um outro ponto de vista, porque seria um ponto de vista diferente sobre questões éticas, né? E sobre questões, enfim,
né, sobre escolhas éticas, porque parte do pressuposto de que a coletividade, né, o nosso contexto é que dá as condições prévias para se fazer as escolhas, e a nossa própria autocompreensão, né, depende desse contexto, né, depende desse contexto. A sociedade não determina tudo, não determina completamente o nosso comportamento, mas ela é fundamental para nos constituir como sujeitos e para desenhar o nosso espaço de ação nesse contexto, né? E para agir a gente procura os outros, né? A gente precisa dos outros, a gente precisa sempre estar em interação para conseguir agir. E aí o jeito de olhar as questões ou os problemas sociais mudam, então, isso muda quando eu olho a partir do ponto de vista de uma ética do cuidado. Vou dar um exemplo que está presente na obra da Martha Minow, que discute especificamente aí políticas públicas, uma coisa bem prática, políticas públicas de educação e saúde. Ela diz o seguinte: imaginemos que exista uma sala de aula onde haja alguém que tenha dificuldades ou que tenha algum problema auditivo, por exemplo, né? Então tem uma pessoa surda na sala de aula. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou tornar a educação mais inclusiva? Bom, eu posso colocar um intérprete de Libras para que ele traduza a aula para aquela pessoa. Então, sempre vai ter um intérprete de Libras ou algum mecanismo que vai funcionar como uma prótese, né? Uma prótese para tornar aquela pessoa que tem uma incapacidade, vamos dizer assim, incapaz. Então, eu coloco a prótese e a pessoa se torna capaz, equiparável às demais pessoas. Isso é uma saída. A saída da ética do cuidado seria diferente. Ela diria o seguinte: bom, por que não, então, todo mundo ser educado sabendo a linguagem dos sinais? Para que aquela pessoa possa conversar com seus colegas, inclusive a professora possa dar aula utilizando a linguagem dos sinais. Então, eu não considero aquela pessoa, nesse caso, né, uma pessoa que tem uma incapacidade, ela não é uma deficiente, entre aspas, ela é simplesmente alguém que tem uma necessidade especial, ou que tem uma circunstância, né, que dificulta de alguma maneira o seu aprendizado, mas aí eu tento transformar a sociedade em volta para que a sociedade se torne acolhedora para essa diferença. E eu não trate essa pessoa como alguém que é um incapaz, né? Não estigmatize essa pessoa como incapaz ou como alguém que tem alguma dificuldade que a torna de alguma maneira anormal, né? Claro que isso é uma questão extremamente problemática, como é que a gente pode eventualmente criar políticas públicas dessa maneira, mas é esse tipo de insight, né, ou de pensamento que a ética do cuidado nos propõe, né, para a nossa reflexão, tentando resolver então os problemas éticos a partir das regras sociais e partindo do pressuposto que há essa interdependência entre as pessoas que determina tanto a nossa identidade quanto o espaço das nossas escolhas. O problema desse campo de pesquisa, né, a meu ver, aí eu vou falar do meu ponto de vista, né, tem alguns livros sobre esse campo de pesquisa, eu posso até deixar depois para quem tiver interesse. Vocês podem começar lendo a Carol Gilligan, a Martha Minow, né? Infelizmente está em inglês só, mas temos a iniciação científica cuja referência eu até deixo aqui para vocês, que tem embaixo do vídeo. E tem o livro da Martha Minow, né, que se chama Making All Differences. Acho que esse é um bom começo para vocês terem contato com essas ideias, né? Tem um doutorado que foi escrito na Universidade Federal de Santa Catarina sobre esse tema também, eu deixo para vocês, né? Mas o que eu ia dizendo, quer dizer, eu vejo um problema ainda nesse campo, né? É uma discussão a ser feita. Como é que a gente vê o problema da universalidade nesse campo, né? Como é que a gente pensa
a questão da universalidade nesse campo. Por quê? Porque vejam, quando eu falo em cuidado, falo em relações, né, falo em interdependência, isso é mais fácil da gente perceber quando a gente está lidando com pessoas próximas, né, ou com a nossa rede de contato. Então eu me sinto interdependente quando eu estou lidando com a minha rede de contato mais próxima, né, quando eu estou lidando com pessoas com quem eu tenho laços. Agora, quando as relações vão ficando mais abstratas, vão ficando um pouco além dessa rede, é um pouco difícil colocar, né, o dever ético em termos de cuidado. Como é que eu vou falar de cuidado, por exemplo, em relação a uma pessoa que more, sei lá, em Tocantins, né? Oi, Jéssica, tudo bom? É a minha orientanda que mora em Tocantins. No caso, eu conheço uma pessoa, né? Vocês entendem? Quer dizer, tem uma dificuldade aí de colocar essas questões em termos de cuidado. A interdependência vai ficando mais abstrata, né? E aí é difícil dizer, claro, eu tenho relações com essas pessoas, porque eventualmente, enfim, eu tenha, mas né, vai ficando abstrato, e talvez eu tenha algum tipo de relação comercial por comprar produtos dessa região, mas aí eu já não estou sendo movido por afeto, a não ser que eu pense num amor pela humanidade como um todo, que aí não é exatamente o amor nesse contexto das inter-relações e das redes, né, de solidariedade. Então eu acho que tem um problema nessa ética do cuidado, porque ela acaba remetendo para noções muito particularistas e muito voltadas às nossas relações mais privadas, né, que realmente nos motivam, realmente nos engajam. Aí essa ética não tem os problemas que a ética kantiana tem, porque ela está justamente falando das nossas relações, do nosso contato com as outras pessoas, mas aí tem essa dificuldade de pensar a universalidade nesses termos da ética do cuidado, mas, então, de novo, é um campo extremamente interessante, que de alguma maneira está aberto, né? Então é um campo de pesquisa interessante, não tem tanta coisa escrita ainda aqui no Brasil de boa qualidade sobre isso, então para quem tem interesse nessas questões ou nesses problemas que eu coloquei aqui, é um belo, né? É um belo incentivo, quer dizer, é um belo campo para se procurar, enfim, iniciação científica, mestrado, doutorado, porque eu considero um campo novo e promissor de pesquisa, né? Quanto a essas questões éticas. Então, isso é só uma visão geral desse campo, porque, de fato, aí não existe também ainda nenhum livro, nenhum autor ou autora que a gente possa considerar clássica nesse campo. Tem muita gente escrevendo, tem os precursores, etc. Eu acho que essa tese da Federal de Santa Catarina organiza bem, enfim, a literatura que temos, mas ainda não tem, até onde eu posso ver, um grande autor ou uma grande autora que sirva de referência para a discussão desse campo e que todo mundo aceite como a referência, para além da Carol Gilligan, que é a precursora, e essa crítica que ela fez ao Kober, né? Então é isso, pessoal, quanto à ética do cuidado e, enfim, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Então, muito obrigado.